Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez para fazermos esse momento de reflexão, a prece pelos nossos irmãos suicidas, que deixaram a vida pelas próprias mãos. Vamos preparar a nossa prece inicial com uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 18. Purificação íntima. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Cada homem tem a vida exterior conhecida e analisada pelos que o rodeiam e a vida íntima da qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho. O mundo interior é a fonte de todos os princípios bons ou maus, e todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos. Em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas, necessitadas de retificação. Mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar e aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal de ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra de elevação de si mesmo, valendo-se de autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. O apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava aos discípulos limpassem as mãos, isto é, retificassem as atividades do plano exterior. Renovassem suas ações ao olhar de todos, apelando para que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento no recinto sagrado da consciência, apenas conhecido pelo aprendiz na soledade indevasável dos seus pensamentos. O companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é trabalho para os de duplo ânimo, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes. Boa noite aos meus irmãos que estão aí presentes conosco ao vivo hoje. Nossa irmã Rosiane, mais uma vez, seja bem-vinda em nome de Jesus. Nossa irmã Gina, seja também bem-vinda em nome de Jesus. Que possamos fazer a nossa oração agora, oração inicial. Boa noite, nossa irmã Magali. Que nós possamos fazer a nossa oração em nome de Jesus. Pai, é em nome do teu Filho Jesus, que estamos aqui para darmos início a mais um momento da prece pelos suicidas. Tendo a certeza de que a boa vontade dos irmãos que estão ligados conosco através do pensamento e com a ajuda de Deus, nosso Pai, de ti, Jesus, Mestre querido, estamos alcançando, através das nossas preces, muitos irmãos que ainda não despertaram para a realidade da vida depois da morte. Que estamos colaborando com os nossos mentores espirituais e os espíritos familiares desses irmãos para socorrê-los em situações difíceis, em locais inacessíveis para os homens comuns. Mas aprendemos contigo. Onde tivesse mais de uma pessoa reunida em teu nome, ali tu estarias. Então temos a certeza absoluta que tu estás aqui conosco e tu estás lá naquele lugar onde precisa estar. Permanece conosco, Senhor, e autoriza-nos a darmos início a mais um momento da prece pelos nossos irmãos suicidas. Que assim seja, graças a Deus. Queremos também mencionar aqui um caso dos nossos irmãos que passam por dificuldades através dessa doença do câncer, muitos abandonados pela própria família, pelos esposos, pelos filhos, pelos pais, porque nem todo mundo, meus irmãos, consegue enfrentar um parente doente. Alguns com a irresponsabilidade mesmo, mas outros não conseguem conviver com o sofrimento do ente querido. E a fuga que encontram é se afastar, é buscar a fuga da convivência,
para não ver aquele parente querido, aquele ser amado sofrer. Mas nós sabemos com a experiência do dia a dia de que é o momento em que eles estão mais necessitados da nossa presença. Eles estão mais carentes de que nós estejamos perto deles. Então, que nós possamos aproveitar esse momento da doença para demonstrar o nosso amor por cada um deles. Porque eles estão carentes. Muitos, até como defesa, buscam fugir da nossa convivência. Mas não é isso que eles querem. Não é isso. Eles precisam do nosso apoio emocional, material e espiritual. Vamos fazer uma leitura aqui de uma obra intitulada Tormentos da Obsessão, do nosso irmão Divaldo Pereira Franco, psicografia dele, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. A depressão, também identificada anteriormente como melancolia, é conhecida na humanidade desde recuados tempos por estar associada ao comportamento psicológico do ser humano. A Bíblia, especialmente no livro de Jó, dentre outros, nos apresenta vários exemplos de distúrbio que ora aflige incontável número de criaturas terrestres. Podemos identificá-la na Grécia Antiga, considerada como sendo a punição infligida pelos deuses aos seres humanos, em consequência dos seus atos incorretos. Encontramos-la desse modo também presente no século IV a.C., graças a diversas referências feitas por Hipócrates, pai da medicina. Mais tarde, no século II a.C., Galeno estudou esse transtorno como sendo resultado do desequilíbrio dos 4 humores, sangue, bílis amarela, bílis negra e fleuma, que seriam responsáveis pelo bem-estar e pela saúde, ou não, dos indivíduos. Aristóteles assevera que Sócrates e Platão, como muitos outros filósofos e artistas, combatentes gregos, foram portadores de melancolia, depressão, que acreditava estar vinculada à capacidade intelectuais e culturais do seu portador. A Igreja Romana, a partir do século IV, também passou a considerá-la e defini-la ligando-a à tristeza, sendo tida como um pecado decorrente da falta de valor moral do homem para enfrentar as vicissitudes do processo existencial. Posteriormente, esteve associada à assídia, passando a ser definida como mais severidade como sendo um pecado cardinal, em razão de tornar os religiosos preguiçosos e amedrontados ante as tarefas que deveriam desempenhar. As lendas a seu respeito fizeram-se muito variadas e as discordâncias complexas, vinculando-a, não raro, à bílis negra, responsável pelo ato impensado de Adão ao comer a maçã no paraíso. Então nós vamos ver que a depressão está presente na humanidade há muitos séculos atrás, há milhares de anos atrás. Não é uma doença reservada no nosso século, mas ela vem atingindo ao homem pecador, ao homem que ainda não compreendeu a verdadeira necessidade, a verdadeira razão das nossas existências, porque a depressão nada mais é do que a pessoa que vive, muitas vezes no passado, recordando os sofrimentos ou desejos que não conseguiu realizar, trazendo para o presente esse sofrimento. Então, que nós possamos estar presentes na vida dos nossos semelhantes que estão sendo atingidos por essa doença. E podemos considerá-la também, assim como o suicídio, como uma epidemia. Porque quem de nós aqui não conhece 1, 2, 3 casos, principalmente na família e dos amigos que passaram ou que estão passando por um processo, né, de depressão. Boa noite, minha irmã Maria José, também presente aqui conosco essa noite. Seja bem-vinda. Então, nós estamos vendo muitos casos de suicídio que começaram quando se alojou um processo depressivo. Não podemos esquecer que existem pessoas que são depressivas, né? Fazem tratamento para amenizar o problema, mas que continuam com aquele perfil. São aquelas pessoas que a gente conhece que são sempre cabisbaixas, né? Sempre reclamando o tempo todo da vida. E também aquelas pessoas que o processo se instalou, que até pouco tempo viviam bem, bem-humoradas, né? Conseguindo trabalhar
conseguindo conviver com as pessoas, sendo apontadas até como exemplos, e que por um trauma qualquer entram nesse processo. A perda de um ente querido, o emprego que perdeu, né? O namorado, a namorada, o adolescente principalmente, que não tem ainda o preparo psicológico para enfrentar essas situações, né? Tanto é que nós estamos vendo vários casos de pessoas jovens que, através do suicídio, tentam fugir da rejeição que tiveram da pessoa amada, né? Então, que nós possamos estar atentos, porque essa é uma doença silenciosa quando ela se instala, né? Nós conhecemos o processo depressivo quando ele já está alojado, quando a pessoa já está naquele momento de se isolar. Mas o processo começa, né? Bem devagarinho. Assim como a obsessão, ela começa bem lentamente e ela é imperceptível. A gente, às vezes, está convivendo com um familiar, ele está começando um processo de obsessão simples e nós não percebemos. Só vamos perceber quando o processo já se agravou, quando ele já não tem mais condições de sair daquela situação sem a ajuda de terceiros. Então, que a nossa prece agora também possa ser direcionada a essas pessoas, né? Mas não vamos condená-las, viu, gente? São processos que remontam várias encarnações, não só dessa vida. E que a pessoa é provada nas dificuldades da existência, nas necessidades que está passando, para que possa vencer, ser provada e aprovada. Mas muitos ainda caem, ainda são reprovados, né? E é por isso que a nossa prece serve para auxiliá-los nesse momento, para que eles possam resistir às tentações de deixar a vida através da porta falsa do suicídio. Então vamos elevar nossos pensamentos a Jesus mais uma vez. Mestre querido, irmão mais velho de toda a humanidade, espírito mais perfeito que o homem conheceu aqui na Terra, enviado por Deus para nos encaminhar de acordo com as leis de Deus, de acordo com as leis divinas. O homem que serviu de exemplo para todo ser humano encarnado aqui na Terra, onde veio nos ensinar a amar a Deus acima de todas as coisas e aos nossos semelhantes como a nós mesmos. Que nós possamos abraçar cada um desses irmãos, que possamos escrever aí no nosso compartilhamento o nome de aquelas pessoas que a gente sabe que está passando por um processo depressivo, para que a gente possa orar através da página, quando a gente olhar nos compartilhamentos, a gente puder dedicar as nossas orações diárias a essas pessoas, não somente aos suicidas, mas aquelas que vivem num processo de risco. Não só nesse momento que estamos orando, mas através das nossas orações diárias, quando lembrarmos dessas pessoas. Senhor, que nós possamos ir até elas em pensamento, que possamos nos doar através do amor que já somos capazes de exteriorizar, daquele sentimento que já somos capazes de dividir com o nosso semelhante. Não somos perfeitos igual a Ti, Senhor, mas estamos buscando as nossas reformas íntimas, Senhor, a nossa melhoria diária. E sabemos que é uma luta diária, é uma luta hercúlea, porque erramos em tantas existências, que agora que tomamos a decisão de nos melhorar, esse trabalho não é fácil. Precisamos travar um bom combate, precisamos fazer a carreira e no final da existência termos vencido a batalha diária e a batalha da vida, para que quando chegar na hora da nossa desencarnação, da nossa morte física, estejamos melhores do que entramos ao nascermos. Permanece conosco, Senhor Jesus, e autoriza-nos a darmos por encerrado mais um momento da nossa prece pelos nossos irmãos suicidas. Que assim seja, e graças a Deus. Lembramos a todos que estivemos fora do ar durante 2 dias, problemas técnicos da nossa internet aqui da região norte do Amapá, mas vamos continuar orando para que isso seja restabelecido e a qualidade seja permanente nos nossos horários. Muito obrigado pela presença de vocês, minhas irmãs. Convido a todas que estejam, convide mais alguém, porque esse momento da prece, a gente sabe que o vídeo vai continuar aí no ar, mas nós sabemos que no momento em que estamos aqui juntos, é quando nós conseguimos levar o alívio à alma dos nossos semelhantes, à alma dos nossos irmãos. Boa noite à nossa irmã Deise Anne, que está entrando agora. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Nós já fizemos a nossa prece de encerramento e gostaríamos de lembrar da nossa irmã Gina,
que passa por um problema com a sogra de câncer, mas que está travando o bom combate com a sogra, sendo companheira, sendo amiga, mostrando o seu amor por ela. Queremos pedir também por todos os nossos irmãos que passam por dificuldades, que cada um de nós sabemos os nomes, que possamos estar aqui de novo, meus irmãos, nesse mesmo horário, amanhã. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Um bom descanso.